Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou na Catedral de Wittenberg as 95 teses contra os ensinos católicos. Desse ato nasceu o protestantismo. Se atentarmos para esse evento histórico, vamos notar duas linhas diferentes de interpretações. E nos dias de hoje não é diferente, por exemplo, usar ou não usar o véu, guardar o sábado ou o domingo, batismo, é por imersão ou por aspersão? As igrejas protestantes, por sua vez, se utilizam da Bíblia para estabelecer suas doutrinas, liturgias e dogmas. Contudo, ambas têm diferentes interpretações acerca de alguns assuntos. Dito isso, se acende um ponto de interrogação em nossa mente: como eu devo interpretar a Bíblia? Nesse vídeo eu vou trazer alguns princípios básicos de interpretação acerca de alguns assuntos, mas antes é preciso lembrá-los do porquê de toda essa confusão interpretativa. Bem, quando vamos estudar essa questão de interpretação que está dentro da disciplina da hermenêutica, nós nos referimos ao fato de que a Bíblia tem dois distanciamentos que dificultam sua interpretação. O primeiro é que nós chamamos de distanciamento causado pela natureza humana da Bíblia. Embora inspirada, ela não chegou ao homem pronta. Deus usou pessoas para escrevê-las e isso criou alguns problemas. Não que Deus tenha feito errado, mas pelo fato de nossa natureza, levanta algumas dificuldades pela maneira que ela foi feita. Primeiro é a questão contextual. O contexto em que a Bíblia foi escrita não existe mais, pois era uma cultura oriental, ou seja, povos diferentes, costumes diferentes, visão de mundo diferente. O judaísmo de hoje é muito diferente dos tempos antigos. A cultura grega também é muito diferente da época bíblica. O Império Romano não existe mais, o contexto da época era muito diferente dos nossos dias. Segundo, a questão linguística. Os mais de 31 mil versículos da Bíblia, nenhum deles foram escritos em português, mas sim em 3 línguas mortas: o hebraico clássico, diferente do de hoje que é o Irish, o aramaico, que era a língua dos etíopes, e o grego koiné, diferente do de hoje que é o grego demotique, que é um tipo de língua universal da época, como se fosse o inglês hoje. Isso representa mais dificuldade de interpretação. Terceiro, a questão de autoria. Uma coisa é você receber uma mensagem e, não entendendo, você pergunta para quem te mandou a mensagem o que ela quer dizer. Já na Bíblia isso não é possível, pois os escritores já morreram. Daí fica difícil saber o que Paulo queria dizer quando escreveu a carta de 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, os que se batizam pelos mortos. Isso também torna mais difícil a interpretação. Quarto, a questão temporal. Por ter sido escrito há muitos séculos atrás, isso também nos traz dificuldade. Aliás, os primeiros livros que estão no cânon bíblico foram escritos por volta de 1400 a.C., sendo que o último foi por volta de 95 d.C. Esse aspecto também nos traz dificuldade, pois estamos falando de um livro muito antigo. E temos também o segundo distanciamento, que é causado pela natureza divina da Bíblia. Primeiro, a questão natural. Por ter uma mente que transcende qualquer entendimento, fica difícil de nós entendermos Deus, uma vez que Ele é absoluto em tudo e nós simples criação. Segundo, a questão do pecado. Por nós não termos ainda corpos glorificados, nossa natureza está continuamente tentando nos afastar de Deus. Este mal não nos permite ter uma compreensão melhor de Deus. Dito isso, como vencemos esses dois distanciamentos que nos separam da Bíblia? Bem, um dos reformadores, Calvino, nos deu um sistema de interpretação que é seguido, por exemplo, nas igrejas presbiterianas. Ele tinha um lema quando o assunto era leitura e interpretação. Seu lema era, em latim, orare et labutare, que significa orar e trabalhar. Sendo a Bíblia divina, nós tínhamos que orar antes de ler para entendermos a mensagem da Bíblia, e depois nós tínhamos que labutar, ou seja, trabalhar, se esforçar, estudar, etc. Pois se a Bíblia é divina, também é humana,
Ele ensina que a forma de vencer o distanciamento divino é através da oração e que se vence o distanciamento humano através do trabalho. Bem, eu não estou dizendo aqui que só quem estuda teologia consegue entender a Bíblia, mas o próprio Senhor nos diz que é bom avaliarmos as Escrituras. A Bíblia é verdadeira? Primeiro ponto. A Bíblia é inerrante? Sim, mas não significa que houve erro pelos copistas, uma vez que os mesmos deveriam fazer cópia dos manuscritos. Não temos mais originais, mas temos cópias que datam do século II, do século III e do século IV. Nós temos pelo menos 5.000 cópias do Novo Testamento e muitas outras do Antigo Testamento. Dito isso, é normal que no processo de cópia, algum escriba tenha acrescentado ou tirado alguma palavra, ou trocado a mesma por um sinônimo, tirado ou acrescentado uma vírgula. Uma vez que não existiam máquinas naquele tempo, todo o processo era manual. Para resolver isso, os estudiosos chamados baixa-críticas compararam os manuscritos. Por isso temos certeza quase que absoluta que cerca de 95% de todo o texto da Bíblia está no original. E os 5% que estamos em dúvida não representa ameaça alguma, apenas troca de palavra, algo irrelevante que não ameaça qualquer doutrina que implica na salvação. Segundo ponto, a Bíblia é verdadeira, mas ela foi escrita na perspectiva humana, ou seja, na linguagem do observador. Por exemplo, mesmo depois dos avanços científicos e nós sabemos que é a Terra que se movimenta em volta do Sol, dizemos que o Sol se pôs. Embora inerrante e que Deus tenha dado pleno conhecimento científico e geográfico ao homem, ela não é um livro científico. Terceira parte. A Bíblia é verdadeira, mas ela contém partes difíceis na Bíblia. O próprio Pedro, em sua segunda carta, ao se referir às cartas de Paulo, disse que tinha partes difíceis de se entender. Quarto ponto. Traduções. Elas não são inerrantes, mas fuja dessas traduções feitas por um homem só. Queira traduções feitas por uma comissão, pois se um errar, o outro corrige. Se você vê alguma Bíblia que tem um versículo muito diferente, descarte-a, pois você vai ser ensinado de forma errada. O que o Espírito Santo fez? A obra do Espírito Santo na área da interpretação. Mesmo sendo inspirado, o Espírito Santo não fará o que é de minha responsabilidade, uma vez que o nosso Senhor nos mandou analisar as Escrituras. Dito isso, na área de interpretação, aprendemos que o Espírito Santo fez 3 coisas. Primeiro, ele revelou a vontade de Deus. Usaremos Isaías 53, onde ele revela a Isaías a vinda do Messias. Segundo, ele inspirou Isaías a escrever sobre a vinda de Cristo. Cessado essas 2 questões, nos dias de hoje ele nos ilumina a entendermos o texto bíblico através da interpretação. Visão de leitura. Uma coisa que aprendemos é que as experiências, convivências, traumas, etc., vão formar um óculos espiritual interpretativo. Por exemplo, um cristão ao ler a Bíblia tem uma forma de visão diferente de um ateu. As experiências distintas irão dar uma visão pré-formada do texto, mas isso não pode se tornar uma pluralidade de interpretações, o que deixa a Bíblia sem um sentido único. Então, o que você acredita vai influenciar muito quando você ler a Bíblia. Por exemplo, primeiro, que Deus existe. Os cristãos acreditam que Deus existe, mas você diz: Davi, isso é muito simples. Não é não. O ateu vai ler de forma diferente. O cristão, por crer em Deus, ele vai ler uma passagem onde narra um milagre e vai crer que aquele fato aconteceu literalmente. O ateu vai dizer que foi uma fábula, justamente porque ele não acredita em Deus. Então existe esse primeiro pressuposto, que existe um Deus e que ele se comunica conosco. Segundo, que a revelação é progressiva. Deus não disse tudo de uma vez só. Por exemplo, em Gênesis 3,15 temos a primeira profecia messiânica onde Deus diz que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Depois de alguns anos, o Senhor chama Abraão e diz que o Messias viria de sua descendência e que todas as nações seriam abençoadas através dele. Passa-se o tempo e chega os dias do rei Davi, onde Deus diz que o Messias viria de seu trono
e que o seu reinado permaneceria para sempre. Passa-se os tempos e chegam os dias dos profetas, onde Deus revela que aquele Messias havia de morrer na cruz pelos nossos pecados. Deus levou aproximadamente 1440 anos revelando paulatinamente os registros da salvação desde Gênesis até Apocalipse, onde termina com novos céus e nova terra. Por isso, toda vez que você ler ou estudar a Bíblia, lembre-se que ela tem começo, meio e fim. São os atos salvadores de Deus registrados através da história. Cada livro completa o outro. Terceiro, inspiração e autoridade. Esse é o terceiro pressuposto em que acreditamos em nossa visão de leitura, que a Bíblia tem a inspiração autoritativa, ou seja, se Deus falou, está falado, sendo o último tribunal onde todas as coisas são julgadas em matéria de fé e prática. Quinto, cânon completo e fechado. Este termo cânon vem do grego que significa metro ou medida, ou seja, o número de livros da Bíblia. É importante frisar nisso, sempre vemos repercussão nos livros apócrifos, pois muitos se questionam do porquê eles não foram incluídos no cânon bíblico, e isso é justificado porque não há concordância entre os livros canônicos e os livros apócrifos. Vejamos o exemplo do livro de 2 Macabeus, capítulo 14, verso 46, onde diz que devemos orar pelos mortos. Este texto endossa a intercessão e execuções de rituais em favor dos mortos, o que vai contra a doutrina geral de todo o Antigo Testamento sobre o destino da alma após a morte. Então são coisas que parecem simples, mas não são e vão fazer a diferença na hora da leitura bíblica. Sobre traduções, tem duas maneiras de traduzir qualquer coisa. A primeira é chamada equivalência formal. Vou dar um exemplo. Nos tempos bíblicos se pensava que as emoções vinham da barriga, literalmente do intestino. Daí vem a expressão friozinho na barriga, mas nos dias de hoje sabemos que as emoções vêm do cérebro. Na passagem da carta aos Colossenses capítulo 3, verso 12, Paulo vai dizer, amados de entranha. Na visão grega aquilo fazia sentido, mas nos dias de hoje não. Daí o tradutor vai traduzir a Bíblia e se depara com a passagem dessa. Se ele traduzir literalmente esse texto vai ficar bom? Não, porque não faz sentido em português. Mas se ele traduzir por amados de coração, é o mesmo sentido numa linguagem que eu entendo. Daí você percebe que nem sempre a tradução literal é a melhor. A melhor tradução é aquela que preserva o sentido original para que o receptor moderno, de uma forma que ele compreenda. Dito isso, podemos classificar algumas traduções dessa maneira. Algumas são mais literalistas, as que seguem ao pé da letra, é o caso da Almeida Revista e Corrigida e da Trinitariana. É ruim? Não, porque você terá uma ideia do que o texto quer dizer, mesmo que não faça sentido em português. Do lado da equivalência dinâmica, nós temos a Almeida Revista e Atualizada, também a NVI. São as traduções mais equilibradas, a qual você vai ter o melhor das duas coisas. E do lado mais extremo você vai ter a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, a qual não recomendo, onde a tradução foi longe demais, chegando a não ser nem mais tradução, mas sim uma paráfrase, pois na tentativa de dar solução ao texto, o sentido foi tirado. Um dos tópicos mais importantes a se aprender dentro da interpretação bíblica é a questão do gênero literário. Primeiro, o que é gênero literário? Segundo, exemplos de gêneros literários. Terceiro, é a importância de reconhecer o gênero literário da passagem bíblica. Um exemplo de gênero está nos filmes. Dentro das classificações estão as opções: infantil, ficção, terror, romance, etc. E na parte da escrita também temos gêneros: poesia, documentário, biografia, etc. Agora, o segredo de você entender o texto é você entender o gênero, pois a Bíblia está recheada disso. Apocalipse, parábola, poesia, etc. Por exemplo, você não pode ler uma parábola da mesma forma que uma epístola paulina, pois na parábola uma história é criada para relatar um fato, enquanto na epístola são mandamentos normativos. E para finalizar, vejamos algumas regras básicas de interpretação. Primeiro, a Bíblia é a sua melhor intérprete. Por ela ter sido dada de forma progressiva, toda ela está ligada. O exemplo de Isaías 61, verso 1, onde diz:
que o Espírito de Deus estava sobre o Messias, onde a mesma foi completada em Lucas 4, verso 18, quando Cristo entra na sinagoga e diz: "Hoje se cumpre esta profecia". Segundo, que o Antigo Testamento é interpretado pelo Novo Testamento, pois mesmo tendo acontecido o processo de completude, ainda estamos vivendo o processo de continuidade. Terceiro, o texto quer dizer o que o autor quis dizer. Lembre-se, na Bíblia não tem sentidos ocultos, pois Deus não precisa disso. Ele é claro nas suas palavras. Isso se chama o sentido do autor. Quarto, o sentido figurado deve ser preferido ao figurado. Antes de você procurar pelo sentido figurado, verifique-se se o sentido literal não é o melhor. Exemplo, quando Jesus falava do inferno, o sentido natural faz muito mais sentido, pois é óbvio que quem fala quer ser entendido. A não ser passagem como em João 10, verso 9, que diz: "Eu sou a porta". Não tem como ler de forma literal. O sentido conotativo ali é evidente. Quinto, cada texto tem apenas um sentido, mas muitas aplicações. Exemplo de Salmos 23, onde diz: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará". Ali só há um sentido, que Deus cuida de nós como um pastor cuida de suas ovelhas. Mas se tem duas pessoas passando por situações distintas, as aplicações na vida de cada uma vai ser diferente. Sexto tópico e último, todo o texto deve ser entendido à luz do seu contexto. Não esqueçam.